desenvolver em liderança e tudo mais, aos 40 anos eu tive um super burnout, né? E toco nesse assunto porque foi por meio desse burnout, nesse período em que eu saí da minha casinha aqui, é que eu notei o quanto as empresas eram lugares onde estavam se fabricando pessoas infelizes, né? Então, foi a primeira vez que eu me toquei, foi quando eu mesma entendi o quanto aquele ambiente estava me prejudicando em termos de saúde, né? Aí, a partir desse momento, eu comecei realmente a estudar os colaboradores, a cultura, como é que as empresas estavam trabalhando as pessoas. Muito tempo depois de uma crise literalmente pessoal, né, foi uma verdadeira jornada do herói mesmo, sair do meu ambiente conhecido de executiva, de uma mulher que dava muito certo, né, profissionalmente e tudo mais, e comecei a uma viagem do desconhecido mesmo. Então, tudo aquilo que eu estava acostumada saiu da minha vida. Então, eu tive que me reestruturar totalmente como pessoa mesmo, né? As minhas crenças, as minhas limitações e tudo mais. Em 2014, eu conheci o movimento do capitalismo consciente, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um movimento que justamente acredita na elevação dos negócios como uma oportunidade de elevação da consciência, né? 2016 eu fui para a Índia e lá eu fiz uma viagem assim lá na Índia mesmo, onde os autores do livro da liderança Shakti fizeram toda a introdução deste curso, exatamente desse livro. Foi quando eu, voltando dessa viagem, em novembro de 2016, eu falei, esse livro precisa vir para o Brasil. Então, aí começou realmente eu liderar esse movimento da liderança Shakti dentro do Brasil. E aí, desde então, não parei mais. Então, esse é um movimento que justamente nos lembra que nós somos um avião bimotor. Então, a gente tem essas forças femininas e masculinas, mas a gente não usa. Maria Silvia, e aí, aproveitando esse ensejo, né, eu queria te perguntar, alguma coisa mudou no mundo? Porque a gente veio falando das forças ou da energia masculina, e depois eu quero te pedir para falar um pouco o que é essa energia masculina e feminina, né? Isso, a gente não está falando de gênero, a gente está falando de energia mesmo, né? Uhum. Sobre o meu ponto de vista, a gente estava num caminho de um mundo muito masculino, né? Da energia masculina. E agora aconteceu olhar para dentro, bem para dentro, né? Como que você percebe isso, essa mescla de coisas que estão acontecendo e olhando para... Eu acho que, antes de tudo, vale a pena a gente contextualizar um pouco para todo mundo que, assim, faz muitos séculos que a gente vive no patriarcado, né? A gente não percebe, nós mulheres, tá? Nós estamos falando, eu estou falando com todas as mulheres aqui, mas o Ronald e o Aloysio também, falo para vocês também. Quer dizer, que nós operamos por esse sistema de patriarcado, né? O que é o patriarcado, na verdade? É um sistema de crença, onde não só coloca os homens, aí homens de gênero mesmo, né? Nesse lugar, assim, mais superior, mas quanto coloca as características femininas como algo que não tem valor, né? Desvaloriza todas as energias, todas as características femininas. Eu vou depois colocar o que são características femininas. Então, assim, como eu falei, né? Se a gente está num sistema patriarcado, onde desvaloriza não só a mulher enquanto gênero, mas as características femininas, lembra do bimotor? A gente só anda com uma asa. A gente só anda operando com as características masculinas. Aí eu acho que vale a pena. Eu posso dividir uma tela? Será que vale a pena agora eu dividir uma tela?
Será que você consegue ou será que tem que ser eu? Não sei. Não, eu divido uma tela aqui. Tá, eu consigo dividir aqui? Acho que, não sei, é share screen, não Você sei. tem que colocar ela como host. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Ó, já fiz. Tá, Já fez. tá aparecendo? Vai Maria aparecer. Silvia. Aí, Sim. pronto. Apareceu? Apareceu? Sim. Ótimo. Então vamos lá, gente. O que eu estava falando? Eu estava falando para vocês o seguinte: durante todo esse período, a gente vem aqui no patriarcado operando por esse polo masculino aqui, aí de baixo, né? Então, foi normal, viu, Cris, respondendo a sua pergunta, foi normal que todos nós, mulheres e homens, começamos a atuar nesse polo masculino que a gente chama de inconsciente, porque era o único que tinha valor. Você entendeu? Era o único valorizado. Por isso que quando as mulheres vão para o mercado de trabalho, elas se comportam como homens e não tratam mulheres como pares, tratam com competitividade. Por quê? Porque assim que a gente foi, é uma cultura muito arraigada, ainda está na nossa programação. Por mais presente que nós estamos, ainda a gente atua de forma masculina. O grande desafio agora, e nesse momento onde as pessoas estão se retirando um pouco do seu dia a dia, o grande desafio, além do autoconhecimento, é a oportunidade de a gente entender se a gente atua de forma consciente ou inconsciente. Uhum. Má, e aproveitando, queria fazer uma pergunta. A gente estava conversando antes, né? Tem essa questão do recolhimento, muita gente, né, voltando para dentro de casa e sendo convidada a exercitar, né, algumas forças ou energias mais conhecidas como femininas. E eu gosto de tudo que for energia que você conseguir dar uma forma arredondada para ela, parece que ela já caracteriza, né, como uma força feminina. Eu gosto disso, da visualização visual. Mas também a gente tem metade do mundo no front, né, ralando e colocando força em tudo que é característica masculina, né, que está aí a direção, a ordem, a disciplina, enfim. Então, no meu olhar, parece que a gente está de novo polarizado. Na verdade, não existe. A gente está muito programado para ser essa coisa de polarizantes mesmo. A gente não está integrado. Eu gosto de brincar que a gente ainda não aprendeu a falar e. A gente fala ou. Uhum. Ou eu sou empático ou eu sou claro. Eu não consigo falar, olha, às vezes eu sou empático e também sou claro. Não é? E. Eu sou e. Eu sou um conjunto de es, né? A gente não, a gente fala ou. Então a gente não consegue integrar essas características. E existe uma fonte de sofrimento gigante. A fonte de sofrimento nosso é que nós somos seres fragmentados. O que são fragmentos? São características não reconhecidas internas que elas começam a gerar dores, né? Então a gente fala assim, mas eu sou sufocante, né? Que é esse polo feminino que as pessoas chamam de mimimi, né? Eu chamo esse polo feminino inconsciente de mimimi, porque é justamente quando todos nós estamos naquele lugar de sufocante, de sentimental e tudo mais. Quando eu estou aí e eu estou de uma forma inconsciente, eu começo a gerar sofrimento para mim e para todo mundo. Hoje, neste contexto, está todo mundo querendo se defender, certo? Então, cada um vai se defender de acordo com a sua consciência, com o seu nível de consciência. Eu tenho nível, cada um de nós temos um nível, não tem certo ou errado, mais ou menos. Mas eu vou conseguir responder a esse caos que está na nossa frente de acordo com o meu nível de consciência. E quanto mais eu
conseguir integrar toda essa parte de mim que está inconsciente, mais chance que eu tenho de sair maior, mais com um autoconhecimento muito mais elevado dessa crise. Uhum. Então, eu acho que essa crise, eu não acredito, essa é uma opinião minha, eu não acredito que após essa crise todos estarão mudados. Eu acredito que cada um vai reagir de acordo com o seu nível de consciência e vai dar um stepzinho, mas não significa que o mundo, enfim, vai virar um La La Land depois dessa crise. Essa é a minha opinião. Mas você acha que esse chacoalhão que nós estamos tendo, porque não foi no Brasil, foi no mundo, né? Que a gente está tendo, conseguiu despertar o olhar de uma liderança ou das pessoas em si, né? Porque, assim, quando a gente fala de líder, nós estamos falando de um monte de pessoas, e inclusive aqui no Brasil, se a gente for falar, que está muito mais clusterizado aí para os homens, né? Tem muito mais homens no poder. Em a grande maioria das empresas que eu atuo, que nós atuamos, a liderança é masculina, né? Existe um esforço muito grande de algumas empresas de trazer algumas mulheres para dentro desse olhar mais de liderança, né? Para dentro das lideranças. Mas você acha que tudo isso que está acontecendo vai mexer um pouco com essas estruturas, vai trazer um pouco para um olhar um pouco mais conciliador, um olhar mais gentil, um olhar mais feminino? Eu acho que sim. Eu acho que sim, Cris. Sabe por quê? Porque em épocas de guerra, de grandes catástrofes, a humanidade tende a ser mais, mais empática, mais humanitárias, literalmente. Então, eu acho que sim. Eu acho que o coração das pessoas vai mudar. Eu acho que sim, elas vão estar tocadas e tudo mais. Mas não esqueça que a nossa vida é um orar e vigiar e retornar. Tá? Então, assim, às vezes, nós mesmos, né, a gente sofre numa crise, e depois, passada a crise, a gente repete um padrão, né? A humanidade também repete um padrão. Não se esqueça que a gente teve outras crises, outras febre espanhola, a gente teve, na Idade Média, aquela gripe suína, enfim, tivemos outras catástrofes que mexiam exatamente com a saúde, mas a humanidade volta novamente a repetir padrões. Mas a gente é espiral, né? A gente está no nível de evolução também, né? Mas respondendo a sua pergunta é o seguinte: eu acho que sim, existe um despertar de humanidade que vai cobrir todo mundo. Ao mesmo tempo, a humanidade também repete padrões, né? E isso depende do quanto o ser humano consegue se sustentar nesse lugar. Omar, eu tenho duas perguntas. Eu não sei se você vai manter o compartilhamento Não, da tela? aqui. Tá. Eu vou fechar aqui para todo mundo Poder se ver, né? Isso. A primeira pergunta é: como é que a gente fala nesse momento de níveis de consciência para a liderança que também está colocando como prioridade a própria sobrevivência, né? Então a gente volta para o nível de sobrevivência básica. Isso. E a outra pergunta, Amá, é relacionado aos movimentos que a gente já está vendo, que me enchem de esperança, na verdade, quando eu vejo empresas se reinventando seus produtos, né, para servir o mundo, né, as globais, as nacionais, enfim, já me parece que tem uma virada de chave de propósito. E aí, quando você fala, puxa, depois de uma crise, né, a gente pode ser que volte a repetir padrões? Será que volta, né? Então, são essas duas perguntas, assim, como que a gente fala de consciência na liderança quando a própria pessoa, ser humano, está preocupado na sua própria sobrevivência e em termos organizacionais também?
Olha, essa é um desafio, né, do momento mesmo, né? Porque empresas são feitas de pessoas e as pessoas estão ali nas suas crises, né? Uma das coisas que a liderança fala, e eu acho muito legal, que tem a ver com com a abertura que a gente falou, né? É o quanto a gente é fragmentado. Assim, as empresas precisam entender e nós precisamos atuar. O líder que você é a pessoa que você é, né? Não existe mais essa desconexão. Então, eu saio da minha casa, Patrícia, e eu chego na empresa, eu quero ser essa Maria Silvia, né? Eu quero poder ser autêntica. Eu quero poder exercer aquilo, eu quero me expressar com aquilo que eu melhor sei fazer, né? O que eu quero dizer com isso, né? E voltando à sua pergunta, eu espero que essa crise, na verdade, desperte exatamente este ponto das pessoas. O quanto elas podem voltar para elas mesmas e serem como elas são. Quando elas tiverem esse ambiente dentro das empresas que permitam que elas sejam como elas são normalmente, os líderes serão mais resilientes. Eles terão despertado em si mais compaixão, né? Então, a chance das empresas se manterem nesse lugar mais consciente e menos no chão, né, da escala do Barrett, ou seja, querendo se sustentar, se manter ali, melhor. Né? Porque as pessoas estão melhores, elas estão vendo o mundo de uma forma melhor. E por que isso? Porque elas estão mais íntegras, né? Então, assim, eu acredito fortemente que, assim, as empresas que estão que estão indo mais para o seu propósito, que agora tem exemplos incríveis agora. Eu vi no LinkedIn atividades da Votorantim maravilhosa, onde ela está ajudando a comunidade de uma forma espetacular. Então, eu acho que esse movimento, se ela só vai manter na medida que as pessoas despertarem e entender que elas são uma só. Ela não tem mais esse corporativo, ela não tem mais esse lado pessoal. Ela quer ver todo mundo bem, né? Isso vem do quanto você é íntegro. E uma coisa que eu percebo também, eu queria colocar para vocês dois conceitos que eu acho que é fundamental aqui. O conceito de entendimento de uma empresa, do quanto ela é sistêmica, ou seja, quando você mexe numa coisa, você mexe no conjunto. Então, o líder, quando ele vai nesse lugar de autenticidade, de compaixão, de humanização, ele extrapola todo o sistema. E o entendimento que tudo é integral, tudo é completamente ligado. Então, eu tenho esperança de que as empresas que estão usando essa crise para despertar o propósito ou para atuar nesse propósito, elas têm mais chance de se manterem. Agora, as que estão ali naquele processo depende muito do indivíduo. E o indivíduo, ele tem caídas, né? Ele não está na presença do tempo inteiro. Oscila, né? O que eu percebo, Maria Silvia, é que esse fato de todos estarmos dentro de casa, por exemplo, né? Falando de autenticidade, né? Então, assim, outro dia eu estava numa reunião com uma pessoa, ele levantou, estava de bermuda. Em cima estava com uma blusa e embaixo estava de bermuda, né? E eu fico à vontade na minha casa também e tendo conversas autênticas, né? E aí nós falamos, olha, o mundo nunca mais será o mesmo, porque as pessoas sabem que vai ter um cachorro latindo, que vai ter um bebê entrando, sabe? Essa mesma pessoa falou assim, olha, outro dia eu estava aqui em reunião, veio minha filha, pôs o bumbum na frente da tela e como que eu lido com isso? Eu sou pai, então, além de ser presidente de empresa, eu tenho um filho, eu tenho isso, né? Então, assim, na minha opinião, o mundo nunca mais será o mesmo, né?
para algumas pessoas, com níveis de consciência mais elevados. Mas outras, parece-me que aconteceu, isso é mais uma coisa, mais uma crise que a gente vai passar e tal, né? A gente estava conversando antes da parte de vocês entrarem, e eu falei assim, Paty, você me acha sonhadora? Né? Sim, eu acho. Então, eu sou uma sonhadora eterna, sabe? Eu tenho fé, eu acredito que as coisas vão acontecer da melhor forma, né? E eu acredito que a gente está nessa espiral de evolução, né? Como diz o Ken Wilber, a transpessoal também fala sobre isso, né? Que a gente tem as experiências e a gente vai adquirindo e vai crescendo, não tem como ir para baixo, a gente tem que crescer, né, de alguma forma, né? Então, muitos aprendizados a gente está tendo nisso, né? Eu conversando com meu marido hoje, e ele dizendo a manifestação da empresa que ele trabalha, maravilhosa, que eles trabalham com várias transportadoras, né, com caminhões e tal, eles estão suprindo esses caminhoneiros no meio da pista, sabe? Apoiando essas pessoas. Então, assim, muitas manifestações positivas acontecendo no mundo, né? E esse cuidar é feminino. Esse abraçar, né, as pessoas é feminino. Então, eu queria que você falasse para a gente, Maria Silvia, como que você acha que a gente consegue tocar as lideranças com esse novo olhar a partir de hoje? Como que você acha que um líder, porque um líder, como você disse muito bem, né, é a pessoa que você é, né? Ser líder, eu sou a pessoa que eu sou. Como que essas pessoas podem ser mais tocadas ainda e mudar essa forma de liderar ou de estar dentro das organizações a partir de hoje? Como que você percebe isso? Olha, eu acho que assim, como eu abri essa sessão dizendo sobre o patriarcado, Cris, por mais que a gente seja otimista, isso é um processo, né? Isso está muito arraigado na gente, né? Por mais que a gente se tenha o autoconhecimento muito como uma regra, como uma autoobservação, ainda a gente vai para esse lugar de patriarcado e com as energias masculinas muito elevadas. Nós somos muito fazedores, né? E às vezes a gente esquece esse coração para trás, né? A gente fica muito na razão, na lógica, no desenvolvimento, no planejamento, e a gente esquece aquele outro lado que é justamente esse cuidado que você está se referindo. Quando a gente está em épocas de crise, a gente vai lá para baixo porque a gente está querendo que todo mundo sobreviva financeiramente, né? Assim, infelizmente, a humanidade ela só muda na medida que você tira todo mundo da zona de conforto, né? Então, assim, eu não tenho noção ainda de quanto essa situação vai estar nesse lugar de mais grave. Mas para essas pessoas serem tocadas, ou elas vão pela dor ou elas vão pelo amor. Não tem muita coisa, né? Então, as pessoas que já estão despertas são as pessoas que já andaram para frente. As pessoas que ainda não foram tocadas para serem mais humanas, mais femininas, elas vão pela dor. Eu sei que está sendo muito, né? Eu estou sendo muito matemática e não é uma questão de pessimismo, tá? Isso não é isso. É uma observação de como as coisas funcionam mesmo, historicamente. Claro, Né? claro. Então, e o quanto isso depois se sustenta, né? Porque as pessoas esquecem. Né? Elas esquecem que o quanto doeu entra num condicionamento normalmente. Por que elas entram no condicionamento, gente? Porque nós brasileiros, ainda mais nós estamos numa sociedade extremamente masculina, extremamente machista. Então, a gente está ali ainda vibrando esse negócio. Né? Então, a gente está dentro de um contexto também que não nos ajuda. Agora, o líder, ele vai, se ele não está nesse lugar de que acorda, faz diferente, provavelmente ele vai errar novamente e ele jamais sairá do lugar onde ele está. Fica rodando em círculos, né?
provavelmente sim, tá? Muito provavelmente sim. Vai ser aquela pessoa que o negócio vai fechar, vai entrar no processo de vitimismo, de isso aconteceu comigo, ou então vai ficar agressivo, então vai ficar lá nas polaridades lá embaixo e nunca vai entender que a forma como que ele reagiu àquele contexto foi operada no medo, no ego, na inconsciência. Tá? Então, é muito importante a gente entender o seguinte, esse é um momento histórico onde isso é possível da gente olhar o mundo de uma forma diferente e atuar diferente. Mas isso não significa que todo mundo fará isso. Na minha opinião. Eu queria não sei se todo mundo aqui conhece, quem está aqui, né, assistindo você, conhece o conceito de liderança Shakti, né? Eu acho que seria legal se você pudesse contar para a gente o que é essa força criativa e como que a gente acessa ela. Imagem também. Oi? Vixe, a internet tá... Oi? Tá aí? Tá meu... Oi, Má. E aí, Cris? A gente não pensou nisso, né? Se acontece da internet da convidada... Pronto. Agora foi. Mas é bom, porque para as próximas a gente... Você tá me escutando, Má? Acho que ela caiu, né? Eu também caí. Má? Eu também. Lá. Caiu. Não, caiu. Aqui. Aí, voltou. Vamos lá. Me deu medo agora. Então, eu queria só que você contextualizasse quem está aqui também, que talvez tenha pouco contato com o conceito de Shakti, né? Que é essa força criativa, e como é que a gente acessa ela dentro da gente para a gente se tornar melhores líderes da nossa vida e das áreas, né, em que a gente atua, que vai passar pela presença. Eu sei que você vai contar sobre isso. E aí, depois que você contextualizar, eu queria que você desse dicas práticas de como é que a gente faz para acessar essa presença hoje no meio do caos. Esse é o grande desafio. Bom, gente, o que é Shakti, então? Shakti é essa força feminina, criativa. E como a gente está no mundo da dualidade, da polaridade, Shakti é feminino e Shiva é masculino, né? Essa essa concepção do mundo, dessa polaridade, vem desde os primórdios, assim, dos primeiros grandes estudos, não só da Índia, assim, desde sempre o mundo foi visto de uma forma de polaridade. Inclusive Einstein, ele coloca a polaridade justamente feminina e masculina. Então, essa denotação de que o mundo funciona com duas energias polares e femininas e masculinas é reconhecida não só pela história, quanto pelos cientistas atuais, né? E é colocado feminino e masculino justamente, é uma denominação, e justamente para dizer que as duas energias, quando elas dançam de uma forma flexível e harmônica, elas constituem todo o movimento criativo do universo. Tá? Shakti, por que os autores escreveram mais um livro sobre liderança, sendo que todas as livrarias estavam lotadas de livros sobre porque eles entenderam que justamente o mundo e os próprios líderes estavam atuando exatamente sem as características femininas. E isso estava definitivamente contribuindo para a destruição não só das relações dentro das empresas, enquanto líderes, mas como a gente vem administrando o planeta. E agora a gente está vendo que justamente, né, o planeta Terra estava, né, as ameaças do clima e tudo mais, vem de uma administração e de uma visão absolutamente masculina, agressiva e predatória, porque ela está no nível do inconsciente. Então, a liderança Shakti é uma forma de entender que nós
Somos líderes nas nossas vidas. Essa é a primeira coisa. A segunda é a seguinte: nós somos as pessoas e líderes somos a mesma pessoa, a mesma coisa, exatamente. Né? E a liderança Shakti, ela tem 5 elementos. Ela tem um elemento importante que é o da presença, que é isso que a Patrícia falou. Para eu atuar com feminino e masculino de forma equilibrada, eu preciso estar na presença. E como é que faz isso? Isso é uma das coisas mais desafiadoras do planeta Terra, justamente você estar na presença. A presença é simplesmente um exercício quase que diário, minuto a minuto, do tipo assim: calma, Maria Silvia, de onde você está operando? Calma, Maria Silvia, você tá com medo, você está com raiva, você está achando que você vai perder alguma coisa, você está projetando. Calma, Maria Silvia, da onde que você está olhando? É esse exercício o tempo inteiro de você se perguntar da onde você, de que parte de você está analisando o universo. Porque se você estiver analisando do ponto de vista inconsciente, os seus resultados serão ruins. A melhor forma de você entender que você não está na presença é você olhar o resultado das suas atividades. Então, uma dica prática é o seguinte: olhe o resultado das suas atividades. Olhe o resultado, olhe os seus sentimentos. Se você estiver nesse lugar onde as coisas não funcionam, se as coisas não estão como você está esperando, você opera a sua vida fora da presença. Isso é um grande desafio. E aí, quando você fala de olhar os resultados, você está falando, eu estou imaginando que seja além de número, né? Mas seja de nível de energia posta ali, estresse, enfim, tudo isso, né? Exemplo, meus relacionamentos nunca dão certo, por exemplo, né? Eu consigo emprego e sempre saio, né? Você olha a tua vida, vários lados da sua vida, e você olha assim: não, como é que no lado profissional eu não paro em emprego, por exemplo, né? Mas, gente, se eu não paro em emprego, então assim, enquanto eu estou trabalhando, como é que eu opero? Que sentimentos eu coloco? Onde está a minha mente? Entendeu? Eu consigo ser flexível, eu consigo ser feminina e masculina, eu consigo olhar a situação. Se a gente não consegue fazer isso, como a gente não consegue todas as vezes, basta, a regrinha que eu adoro é o seguinte: olha o resultado daquilo, olha o resultado, dá uma olhada. Aí você olhou o resultado, não era aquilo que você queria, volta, se acalma um pouquinho, tem aqueles minutinhos e fala assim: como é que eu posso fazer diferente? Né? Um curso em milagres, não sei se vocês conhecem, mas o curso em milagres, ele ensina o seguinte: nós sempre temos 2 opções, né? O amor ou a dor. A gente sempre está nesses 2 lugares. A gente sempre pode escolher diferente. Então, se a gente errou, beleza. Se não está do jeito que a gente fez, beleza. Entra na presença e como posso fazer diferente. Né? Então, esse é um resultado, essa é uma dica básica para entrar na presença. Muitas vezes falam assim: ai, mas eu preciso ir para a minha casa meditar. O ideal é que a gente medite mesmo. Mas se eu estou dentro do trabalho, se eu estou dentro de um relacionamento, se eu estou numa situação crítica, como é que eu posso fazer diferente? Onde que eu estou operando? Sabe, essas perguntas ajudam a você olhar e falar: como eu posso fazer diferente? Né? A liderança Shakti, ela começa nesse lugar. Como é que eu posso ficar presente? Como é que eu posso olhar o mundo de uma forma consciente? Para isso eu preciso ter flexibilidade, viu, Patrícia? Porque se eu não tiver flexibilidade de andar entre o meu feminino e masculino, eu aí caio para o meu mundo da inconsciência. Eu começo a atuar justamente daquele mundo egóico, que nada dá certo. Então, essa é a segunda dica que eu dou para vocês. Quando vocês não conseguem ser flexíveis, né?
eu tenho essa ideia, putz, eu tenho essa ideia. Eu não consigo mudar de ideia, eu não consigo olhar o ponto de vista do outro, eu não estou na presença. Essa é uma outra dica de presença. A liderança Shakti fala quão importante é você estar na presença, né? A outra dica importante é o seguinte: se eu estou com algum sentimento esquisito, se eu estou com aquela dor, com aquela raiva, né, com aquela tristeza, né, com esses sentimentos mais pesados, né? Se eu não vou lá embaixo, se eu não vou lá no meu coração e não tento entender a origem, né, desses sentimentos, ele vai me fragmentar mais. E lembra que eu falei? Quanto mais fragmentado eu tô, mais infeliz eu tô. E mais fora da presença também. Uhum. Então, tá triste, tá com raiva, volta para dentro. Então, essas são algumas dicas importantes de estar na presença. Só para desassociar um pouquinho todos vocês, com relação assim, eu não preciso estar meditando, eu preciso estar atento. Atento. Sabe? Legal, tem mais a ver com olhar para dentro de mim do que eu chegar para o meu chefe no meio do caos, que ele tem que tomar uma decisão raiva e falar, ô, calma, vamos fazer o equilíbrio entre as forças masculinas, né? Tem mais a ver comigo e quanto eu na minha zona de influência consigo operar, né, com o outro. É dentro e não fora, né? Não, é tudo dentro, gente. A gente só projeta para fora. Isso que é importante, né? A presença é... Gente, então tá. Essa parada, faz essa pergunta. Basta olhar o que vocês estão olhando. Se estiver ok, enjoy, né? Aproveita, né? E se estiver ok, é fruto de uma presença. É fruto de uma presença. Quando vocês estão sentindo prazer, quando a coisa está fluindo, é porque vocês foram para esse lugar de presença, porque o universo, ele espera da gente felicidade, né? Ele espera, ele quer tudo, ele quer o que eles mais querem é que a gente seja feliz. Então a gente está alinhado com o universo e a energia está fluindo. A liderança fala muito de fluxo, né? A gente, esse fluxo é uma delícia estar no fluxo. É uma delícia. Mas, de novo, eu preciso estar na presença. Sabe uma coisa que eu tô curiosíssima aqui? Na verdade, não é nem curiosa. Eu gostaria de trazer o Ronald para essa conversa, sabe? Ronald, que tal você entrar nessa conversa e trazer seus pensamentos sobre isso que a Maria Silvia está nos presenteando hoje e trazer sua pergunta para cá também. Que tal? Quero te trazer para cá, posso? Pode. Eu estava, quando a Maria Silva estava comentando do feminino, né? E ela estava dizendo assim que cuidar é feminino, né? É muito fácil, quer dizer, fica mais tranquilo para as pessoas colocarem alguns rótulos, que aí você fica mais tranquilo, né? Não, então isso é feminino, aquilo é masculino, então isso é dele, isso é dela. E para mim o que é importante é o que ela falou, que é navegar entre todos esses lugares. Essa é a grande sacada de você estar permeando, né? E sendo versátil e caminhar pelos dois, né? Então esse que é o mais difícil, né? Quer dizer, você está presente nos dois ao mesmo tempo. Então me bateu isso numa das falas que ela colocou. Né? Paty, parece que tem gente perguntando coisas aí para você já. Você está sem microfone. Isso, Oi. já estão me chamando aqui no particular para saber se a gente pode abrir para perguntas. Vamos abrir, Cris? Vamos abrir, Vamos. Posso já chamar a pessoa que já me fez uma pergunta aqui? Pode ser? Depois a gente... Isso. Adri, e depois que a Adri fizer a pergunta, outras pessoas também fiquem à vontade de fazer a pergunta para a Má. Vai lá, Adri. Obrigada, viu, Paty? Como é a primeira vez, eu não sabia se a gente ia
só ouvir, ou se interfere no meio, ou se vira bate-papo. Eu falei, deixa eu perguntar aqui para não estragar muito o samba. Gostei muito estou gostando muito da conversa, estou gostando muito das leituras. Eu trabalho numa consultoria, e no ano passado eu trabalhei muito com a questão de liderança feminina, li muitas pesquisas de como que isso vai cascateando até chegar no atraso hierárquico das mulheres na empresa, como é que a gente, na base da pirâmide, é meio a meio, e vai subindo da pirâmide, os homens vão subindo, as mulheres vão ficando pelo caminho. E o que acontece e tal. E aí eu me lembrei de um curso de filosofia que eu fiz na Casa do Saber há uns 3 ou 4 anos atrás, que eu super caí de paraquedas. Eu não sou filósofa, eu sou de RH, nascida e criada, bichinho corporativo, igual a Maria Silva estava comentando, né? Criada ali em cativeiro corporativo. Mas eu fiz um curso onde o professor discute muito o conceito de ética e estética. Que como Yin e Yang, como Shakti, Shiva, tem esse negócio no universo e sempre teve. A maneira como ele construiu o conceito de ética e estética, como que a ética é o lado pragmático, concreto, racional, e obviamente mais importante para a humanidade, e o estético é o lado da sensibilidade, do belo, da relação, da intuição, que é secundário. Então, tem uma hierarquia nos valores desde sempre. E eu achei muito bacana quando ele fala esse negócio, né, de ética e tudo que está ali embaixo, e estética, tudo que está ali embaixo. E aí, quando você fala do cuidar é feminino, e aí, se é ou se não é o que hoje temos na mesa. É meio inegável. Isso ainda que tenha, né, o mito do amor materno e tal, mas ainda é uma característica, ainda pelo menos associada como uma característica do universo feminino. E eu tenho me perguntado muito se depois de, sei lá, 5.000 anos, se finalmente eu vou ver na minha geração, enquanto eu ainda estou lúcida, se eu vou conseguir finalmente ver o ético e o estético equiparados. Se finalmente eu vou conseguir enxergar isso, porque eu trabalho com treinamento de desenvolvimento de liderança. E nesse período, no último mês, eu estou tendo que reescrever muitos conceitos que eu sempre tive. Como que algum tempo atrás eu via, desculpa, líder de si mesmo, que não é esse o seu nome de batismo, né? Eu deduzo que deve ser outro nome. Eu vi passando uma pessoa atrás sem camisa e eu vi que você viu. E como que isso, há um tempo atrás, mas estava só sem camisa, tá, gente? Estava de bermuda e tal. Como há um tempo atrás, isso era uma gafe monumental. Porque quando a nossa vida íntima e doméstica, quando ela respinga no trabalho, era uma coisa péssima. E como que essa separação tinha que ser clara. E como que eu mesma participei de vários calls recentemente com vice-presidente de multinacional americana e tal, e que no meio a gente ouve, mãe, acabei! E aí você ouve essas coisas e você fala assim, o presidente tem filho. Eles também têm cachorro chato, que fica latindo. Olha, e aí, isso tá... Porque isso está criando esse afastamento... Eu já estou concluindo aqui, desculpa, porque eu me empolgo aqui com as ideias. Esse afastamento físico está gerando uma intimidade que em outro momento não aconteceria. Então, a gente está aqui vendo a varanda da Paty, estou vendo a cortina da... Viu o outro sem camisa ali, não, né? Vocês entenderam, né, gente? Foi só um exemplo. Mas estou vendo as cores ali atrás da Cris. Então, cria uma intimidade que é inesperada. E eu fico torcendo para que as pessoas se deem conta de que isso não está diminuindo a competência técnica das pessoas, de que não diminui a habilidade de tomada de decisão, de que eu posso ter... não sei, eu tenho... Aqui é um ganchinho. Tinha um negócio pendurado, eu tirei rápido, porque eu falei, tudo bem, né, gente? Não precisa ter tanta intimidade. Mas a gente está criando uma consciência de que somos todos humanos e que a minha torcida agora é que no segundo semestre, que ninguém sabe quando que vai acontecer, então eu já jogo para o segundo semestre, as coisas que a gente está aprendendo agora de cuidar das pessoas é tão importante quanto cuidar das planilhas, que até então, depois de 25 anos de RH, eu estampei isso em tudo que era mural a minha vida inteira, mas na hora da vida real, na hora da decisão séria,
O cara que fez assédio moral durante 20 anos, ele fica porque ele entrega. Será que a gente vai ver isso, Maria Silvia? Então, assim, a minha torcida é para ver finalmente o yin e o yang vai virar tudo uma bola cinza, né? E que está tudo bonitinho, mistura, porque quando roda rápido ali, mistura o preto e o branco, ou que pelo menos a gente vai ter, sei lá, 50 tons de cinza, né? Em vez de enxergar só o que é preto e o que é branco. Isso aqui é de homem, isso aqui é de mulher. Então, se é de mulher e é sensível, ele é menos importante. O importante mesmo é o masculino, que é o forte e o racional. E será que a gente vai viver isso? Eu estou na torcida. Bom, eu vou responder. Eu espero, Adriana, que sim. Eu amei. Tudo que a gente tem lutado é exatamente por isso. Você falou coisas super importantes, que é justamente essa integração entre a pessoa que você é e o líder que você é. Então, você descobrir que o seu chefe tem filho e o filho chora, não tem descoberta mais incrível do que isso, né? Você consegue entender que aquele cara tem dor, tem filho, tem fralda, tem um monte de coisa atrás dele, entendeu? Que até então era planilha. É uma outra forma de você olhar o teu chefe. Muda muito, parece bobagem, mas não, muda demais. E aí é o desejo da Cris. Ou seja, será que isso tudo não leva as pessoas para o coração? É óbvio que sim. Um outro ponto que você levantou, que eu acho bárbaro, que é o seguinte, que é ética e estética, eu juro por Deus, é feminino e masculino que você acabou de dizer, né? Estética é tudo que é belo, tudo que é criativo. E o masculino é essa coisa racional mesmo. E elas, como eu falei, gente, vamos deletar o ou, é e, é uma dança de es. Eu uso a estética e agora eu vou para ética. Eu vou para estética, ética. Dá um sambinha aqui, entendeu? Porque tem que dar um samba. E até é tão curioso, porque é o seguinte, se você não tiver, inclusive num relacionamento, homem e mulher como parceiros hoje em dia, o modelo de casamento também está mudando. Isso é uma loucura também, né? Antes o homem está aqui, a mulher está aqui. Hoje eu conheço homens que, se você estiver aqui embaixo, não funciona mais. Porque homem Deixa eu dar um testemunho meu, já que vocês falaram. Eu, as últimas 3 semanas, tenho conduzido alguns workshops via Zoom, né? E na semana passada, uma diretora estava comentando, é um grupo de 20 pessoas, e ela estava dizendo, agora mudou a minha dinâmica, porque antigamente eu almoçava em meia hora. Então agora eu tenho que dizer que eu vou ter 1h30 para almoçar. Porque agora eu tenho o papel de preparar o almoço, de almoçar, de tirar. Quer dizer, isso não precisa passar pelo que a gente está passando para você respeitar o outro. E aí a outra falou assim, nossa, achei tão bonitinho, agora meu marido está me tratando bem, ele vem até me dar café durante o nosso workshop. Eu falei, caramba, mas não precisa disso para dar o café. Entende? Porque sempre existiu. E cuidar do outro, né? Que a Adriana falou, de cuidar da planilha e cuidar das pessoas, a gente não precisa entrar numa crise para saber que você precisa cuidar das pessoas sempre. Não adianta você ter planilha ou tecnologia ou informática, porque são as pessoas que tocam o negócio. Então, é valorizar a gente como ser presente, né? Como vocês estão falando. Mas a gente teve que passar por isso, né, Rony? A gente tem que passar por isso. É como a Maria Silvia estava dizendo, não é pela dor, é pelo amor. Mas a sociedade não está aprendendo pelo amor, né? Então tem que vir uma coisa tão absurda dessa para chacoalhar tudo. Eu acho que a gente está numa mudança de valores, né? É importante ter esse olhar profundo para o que está acontecendo. Se a gente for falar de espiritualidade, então, a espiritualidade está levando a gente para esse lugar, né? De aprendizado. A gente poderia estar vivendo uma guerra mundial, mas não, está acontecendo algo diferente que traz todo mundo para dentro da casa. E é muito simbólico isso, né? Para dentro da casa, para dentro de si próprio, né? Para dentro de si. Então, ou a gente aprende ou a gente aprende. Se não aprender, vamos ter que aprender de novo em outra situação.
a gente já está meio que né, terminando, e é sempre uma delícia. Tá, é um horror como passa rápido quando é bom, né? Gente, passa muito rápido. Mas eu notei que quando a Adri falou, será que vai juntar, né, o yin, o yang, vai girar, vai fazer uma bola única cinza, você fez assim, né? Você fez tipo, não, a gente vai manter as polaridades. O que é que passou na tua cabeça? Para mim, você está perguntando? É. Não, Adriana, eu sinto muito, mas eu acho que não vai rolar cinza, tá? Eu acho que o mundo realmente continua nesse movimento, né, de preto e branco. O que vai mudar de verdade eu acho, né? De novo, eu acho que a mudança vai ser gradual, cada um vai mudar, vai subir um pouquinho na escadinha, né, da sua consciência. Mas eu espero, Adriana, de verdade, que as pessoas consigam dançar melhor entre o Yin e o Yang, entre o Shiva e o Shakti, né? Então, elas dançando nessa dança cósmica, nesse sambinha, seria maravilhoso. Entendendo que feminino e masculino não tem mais nem menos, eles são forças com a mesmíssima potência, né? Então, quando você exagera numa ou uma outra, você entra no processo de inconsciência. E chegou no processo de inconsciência, lembrem-se, olhem para o resultado. Se o resultado não é aquele esperado, fatalmente vocês não estão dançando entre o feminino e o masculino saudável. Deixa eu fazer um adendo na minha análise do Yin e do Yang, parando para pensar. Quando a gente pensa no Yin e no Yang, eu falei assim, não, será que eles vão ficar misturados e vai virar uma coisa homogênea? Você está coberta de razão. Não vai e não acho que deve. O próprio desenho, ele mostra não só a integração, como o equilíbrio. Que um está por dentro do outro. E não tem um que é mais pesado, ou mais importante, ou maior do que o outro. Eu acho que se a gente chegar no Yin e no Yang, já vai ser um golaço para a humanidade. Estou torcendo para isso. Obrigada, Adri. A gente tem mais 4 minutinhos. Se alguém quer fazer alguma pergunta, quer aproveitar. A líder de si. Flávia, é isso? Não me lembro. Oi, gente. Eu sou a Flávia. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com fone sem microfone aqui. Bom, queria agradecer a oportunidade. Eu fiz a formação do Liderança Shakti com a Maria Silvia. Já usava algumas ferramentas parecidas, já tinha essa ideia, né, da liderança pessoal dentro das empresas. Estou mais inserida depois da formação nesse mundo do Shakti, nesse lance do capitalismo consciente. E o que a Adriana falou, as pessoas estão aprendendo e tendo contato com a intimidade. Eu acho que exatamente que isso estava faltando. As pessoas estavam separando muito vida pessoal e vida profissional. Gente, você é você, independente de onde você estiver. Então, assim, não tem como falar em humanização empresarial, que é o meu trabalho, por exemplo, se a gente não ir lá e falar, escuta, você é uma pessoa, o que você faz lá fora, você faz aqui dentro, o que você faz aqui dentro, você faz lá fora. E lógico, né, que a gente se preocupa no lance, eu me preocupei foi meu irmão que passou aqui, por ser algo que poxa, todo mundo vai ver ele sem camisa, gente, ninguém merece, né? Mas não é pela preocupação de, nossa, alguém vai achar que eu sou menos profissional por isso? Não, eu não vejo assim, eu vejo tanto que tudo que eu levo em relação à humanização é exatamente isso. Gente, vamos ser únicos. Vamos parar com essa preocupação, que isso vem muito do ego também, o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas vão achar de mim. Eu tenho que me comportar de tal forma, senão você, né, a minha competência vai ser colocada em xeque, enfim. Então, eu vejo dessa forma que a liderança pessoal é a liderança, essa frase que a Maria fala, que está, né, o tempo todo no livro também, de o líder que você, a pessoa que você é o líder que você é. Isso é inquestionável. E eu acho também que essa fase que a gente está vivendo, foi preciso vir a dor. Alguém falou aí, vai ter que ser pela dor. Já está sendo. Eu penso assim, estamos em pessoas que só o fato de estarmos aqui reunidos já vê que são pessoas que já despertaram. Estamos em níveis diferentes de evolução, mas já acordamos. Mas precisamos. Tem gente que está sofrendo muito com essa fase. Eu estou me reinventando, estou sentindo, mas eu vejo que tem pessoas que estão sentindo mais, pessoas até da minha família.
que estão realmente sofrendo muito com isso, mais do que eu, por exemplo. E aí eu penso, a gente já chegou na fase de aprender na dor. Alguém também falou agora, isolar, poxa, tem que ser tudo sempre metaforicamente. Você tem que ficar dentro da sua casa para entender que você tem que ficar com você. E tem um monte de gente também que está tendo essa dificuldade de ficar consigo mesmo. Nem se conhece, não conhecia nem os próprios filhos. Eu vi um monte de mãe, eu faço bastante reunião com mãe empreendedora, das mães falando, meus filhos estão me atrapalhando. Gente, então que vida que você tinha escolhido para você? Que você queria ter filho, mas você queria ter filho com seu filho fora o tempo todo? Então, assim, as pessoas vão precisar, sim, na dor, se enxergar de outra forma e evoluir naquilo que precisa. Eu preciso entender meus sentimentos, eu preciso olhar para mim e na hora que voltar todo mundo a trabalhar, que também essa fase eu vejo que está sendo positiva, que tinha um monte de empresa ainda atuando contra algumas modernidades, contra algumas facilidades. Esse lance de ser humano exige esse tempo a mais para si, para a família, e tinha empresas que ainda não se acostumavam com isso, não aceitavam essa forma de trabalhar e agora estão vendo que funciona. Então, acho que isso vai trazer uma melhora muito grande para todo mundo. Infelizmente foi compulsório, infelizmente teve que ser dessa forma, né? Na dor, mas eu vejo uma grande mudança, eu vejo que já está acontecendo e esse lance da liderança vai ser muito falado agora, até porque agora que as pessoas começaram a falar, por exemplo, né, do nosso presidente, como questionar, nossa, olha o tipo de liderança que nós temos. Até então era só xingamento, você votou, você não votou, você não sei o quê. E aí eu vi que agora as pessoas estão criando, né? Os memes estão vindo assim. E essa é a liderança? Gente, que liderança é essa? Então agora as pessoas acordaram também para a palavra liderança fora lá do trabalho, do meu chefe, né? Da pessoa que manda lá no meu serviço. E eu acho isso bom, mas também acredito que o nosso líder vem de encontro com o nosso nível de evolução, né, enquanto sociedade, tudo tá vibrando. Nós precisamos evoluir para que nossos líderes também venham, né, de uma outra maneira, sejam outras pessoas mais evoluídas, e vamos aprender com isso também. E essa é a minha opinião. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Flávia. Eu estou lembrando, a Cris já sabe, a gente já vai finalizar, né, Cris? Que tem uma frase que eu amo do Jung, que eu acho que é por aí, eu sou um grande entusiasta do Jung, que fala, eu não sabia quem eu era até eu precisar de mim mesmo, né? Então, acho que é um pouco desse convite, né, que a gente está fazendo aqui, de a consciência do que a Flávia trouxe, da autenticidade, de juntar, da plenitude, enfim. Pessoal, acabou o tempo, Cris. Eu só quero agradecer, assim, imensamente. Que alegria ter encontrado com vocês. Uma pessoa que eu não vejo há muito tempo aqui, Maria Silvia, que é o Ronald, acho que faz anos que eu não vejo. Foi uma surpresa para nós duas, né? Porque tem a nossa admiração das duas, já falamos de você, né? E a gente não sabia que nós duas te conheciam. E a Maria Silvia sempre dando um espetáculo com todo o conhecimento que ela traz, com essa simplicidade, com essa alegria, com essa profundidade. Eu quero agradecer a todas vocês, e principalmente a você, Maria Silvia. Paty, mais uma parceria deliciosa. Obrigado para vocês. E olha, a gente vai ter mais aí, quinta-feira. Nós vamos conversar com o Nélio Bilatti, que é uma pessoa incrível, que se transformou, né? Foi um executivo grande e tal, e se transformou num consultor maravilhoso, com um coração gigante. E a gente vai fazer um segredinho para vocês, o que a gente vai conversar, que nós vamos divulgar isso amanhã. Mas foi uma maravilha, né, Cris? Sempre convidados muito especiais. Má, muito obrigada, né, Obrigada mesmo. por estar aqui com a gente, compartilhar com a gente tanto conhecimento. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite para vocês. Obrigada, gente. Vê se não some, Ronald. Tchau, pessoal. Tchau, beijo.